E aí galera, tudo bom? Semana passada a gente falou sobre armações de esqueletos e nessa semana, continuando essa série de tutoriais na sequência para montar a nossa escultura, hoje nós vamos falar de blocagem e de cabeça. E aí, gente, muita gente tem dúvida em relação à cabeça, o formato da cabeça, como a cabeça ela é feita, como é que faz o desenho. Muita gente vem de biscuit ou vem do artesanato mais simples, não tem esse conhecimento anatômico, né? Então, hoje, esse vídeo de hoje, nós vamos focar mais nessa parte de cabeça e na blocagem. A blocagem também, às vezes, é muito particular. Tem gente que tem um processo próprio de fazer a blocagem, faz parte a parte, porque está acostumado a mexer com biscuit e durepox. E o durepox do biscuit não aceita você fazer tudo de uma vez, porque a massa seca, né? Então não dá tempo de você fazer tudo de uma vez, às vezes. E já no clay ou na cera, é mais tranquilo quanto a isso. Você pode fazer assim, de uma vez tudo e não preocupar com essa parte de tempo, né? Então primeiro eu vou focar na parte de cabeça, né, para tirar a dúvida, que eu já tive algumas perguntas, o pessoal me procurou no Facebook, me procurou pelo próprio comentários aí do YouTube, e teve essas dúvidas: como que eu formo a cabeça, como que eu faço assim tal, uma forma mais prática. E na blocagem também, muita gente pensa: como é que eu inicio, como é que eu faço a blocagem, né? Hoje, fugindo um pouquinho, eu escolhi um personagem que é um cartoon para fazer a blocagem, e a cabeça vai ser humana mesmo. O cartoon, esse personagem, é simples, né? É fácil de reconhecer tudo, e ele, por mais que seja um cartoon, ele tem algumas coisas da anatomia humana que é interessante, que o pessoal gosta muito, que é um cara forte e tal, e ao mesmo tempo é um cartoon. Então, vamos lá. O que acontece? Muita gente que vem das outras massas tem uma dificuldade de fazer o crânio. Poderia estar falando dos ossos do crânio, como é que funciona, a parte frontal, os paraquedais, os temporais, as partes esferoides, entendeu? Podia estar falando de zigomático, podia estar falando das conchas nasais, tudo. Mas o que eu resolvi? O interessante desses tutoriais é você dar dicas práticas. Então, uma forma de se decorar mais fácil todos esses ossos ou essa parte do crânio é estudando mesmo, não tem outro jeito não. Mas para você decorar como que é o formato, tem uma forma simples que eu extraí de alguns livros, peguei outras referências e montei isso tudo numa folha só, explicação simples, né? Esse material vai estar disponível aí embaixo no download e vocês podem já pegar lá. Então como é que funciona? Esse material aqui ele vai estar disponível para download. Então, olha o que acontece aqui, gente. O crânio, na verdade, você pode fazer ele, eu já fiz essas pecinhas aqui para dar uma adiantada, como se fosse um ovo e dois cilindros, entendeu? Isso aqui está um quadrado, mas vocês entenderem que assim, esse material está disponível aqui embaixo para download. Então, como que eu vou formar o crânio com dois cilindros? Olha aqui como é que é o formato do nosso crânio, entendeu? O crânio é mais ou menos desse jeito aqui, ó. Não é que ele é assim, é mais ou menos. Então, como é que eu vou fazer a partir da massa, fazer um crânio mais ou menos, anatomicamente, mais ou menos perfeito, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Eu já preparei aqui, ó. Eu fiz um ovinho, não precisa ser tão bem feito que você vai ter que cortar depois, e fiz dois cilindros. Tá vendo? Simples. Então, como que ele tem que encaixar? Tá vendo? Aqui tá mais ou menos o seu gabarito. Isso aqui é para você não esquecer como que é o formato do crânio. Tá vendo como é que o pescoço encaixa, tudo. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar, então, eu tenho que encaixar aqui. Como eu não vou conseguir encaixar direto, né?
eu venho cá e vou ter que dar um corte. Então vamos cortar aqui. Eu vou cortar com a minha espátula aqui para fazer um encaixe. Meio arredondado. Então, olha, de acordo com o meu gabarito. Tá vendo? Ali embaixo. Ó, eu vim aqui e tal. Ele tem que entrar bastante, até mais ou menos no meio. E essa parte do ovo esconder, né? Então, aqui, ó. Vamos pegar. Ok? Vamos fazer assim, tirar. Vai ser bem rápido aqui. Vou pegar, né? E vou fazer o encaixe. Não deu ainda. Então tiramos um pedacinho. Deu. Poderia fazer já direto, não poderia, mas a intenção disso aqui é, no caso, a gente resumir. Então, olha só que interessante, ó. O que aconteceu? Eu já comecei a dar o formato certo do crânio. Tá vendo, gente? Ó. Aqui parece com um pouco para frente aqui, mas é mais ou menos isso, ó. Tá vendo? E a cabeça, ela faz nesse sentido. Ela faz assim, ó, o crânio. Entendeu? Então, já comecei a dar. Quem já conhece já começou a enxergar o crânio aqui. E o pescoço que vai encaixar aqui. Então, vamos cortar um pedaço. Tá vendo como é que ele é encaixado aqui, ó? Ele é encaixado em cima. Então, vamos tirar o pedaço que vai encaixar aqui, né? Pra gente fazer essa blocagem. E vamos desbastar aqui, ó. Pra gente fazer o encaixe perfeito. Pra não ter erro, que ele vai encaixar pra cá. Né? Encaixou, ele tem que ser um pouco mais fino, que é o pescoço. Ele vem encaixando aqui a coluna. E já está no jeito da gente começar a trabalhar, tá vendo? O formato, como é que ficou? Aqui a gente já pode começar a esculpir a nossa rede, que aqui tem um exemplo já de um Capitão Kirk que eu fiz, né? Você pode notar que o ângulo, tá vendo? Funciona mais ou menos do mesmo jeito. Entendeu? Então, beleza. Essa é a primeira parte do crânio resolvido. O material está disponível. Agora, vamos para blocagem. Blocagem. Então, gente, indo para blocagem, o que eu fiz? Eu já piquei minha massa toda para dar uma agilizada, né? Então, vou deixar ela aqui no cantinho, essa massa aqui está picada, já está no jeito já. Vou tirar aqui a espátula que eu não vou precisar dela. E vamos para blocagem. O que acontece na blocagem? A gente tem que trabalhar vamos escolher a figura, né? A gente monta o esqueleto e faz. Eu já adiantei, eu escolhi esse personagem aqui, ó. Muita gente conhece ele, é o Earth Jim, né? Ou Jim Minhoca. Eu já pré-adiantei o esqueleto dele, que vocês notarem, ele é bem humanoide, tá vendo? Porque o que eu estava fazendo semana passada, que eu fiz ele virou, eu já aproveitei ele como eu estava fazendo um trabalho, né? Isso aqui é uma encomenda já, um commission que eu estou fazendo, é o Rei Robert Baratheon do Game of Thrones que eu estou fazendo nessa escala, então aproveitei, para provar que é vocês que aqui está o meu encaixezinho. Vocês podem ver que eu fiz semana passada e tal. Eu vou acertar os volumes direitinho ainda, porque eu estou na parte de blocagem. Eu comecei aqui. Então é aquele esqueleto que eu fiz semana passada do vídeo, né? Então tá, aqui tá o nosso de minhoca, nosso esqueleto. Vamos deixar ele aqui. Gente, eu vou fazer na mão. Vou blocar na mão, mas o ideal é ela estar fixada, né? Eu vou blocar na mão porque eu fico mais ágil para virar para vocês irem vendo como é que é esse processo, né? Mas o ideal é vocês fixarem e ir girando. Eu tenho uma base ali para fazer isso, mas eu vou fazer na mão porque é mais fácil para mostrar, né? Então aqui está o de minhoca. Então como que a gente vai fazer essa blocagem? Para começar a fazer a blocagem, eu preciso entender os volumes, né? Então o que acontece?
tem vários tipos de ferramentas para a gente fazer. Esse aqui é um caliper grande que a gente pode usar para fazer. A gente pode fazer usar um compasso para marcar os volumes. Pode usar um paquímetro. Se você procurar caliper no Google, você vai achar um desenho do paquímetro, porque é basicamente uma coisa, é uma ferramenta de medida, tá vendo? Ela tem um caliper menor e tal. Mas às vezes o pessoal fala assim, eu não tenho caliper, como é que eu vou conseguir arrumar um caliper e tal? Então o que eu fiz? Para justamente ajudar essas pessoas, então o que eu fiz? Para justamente ajudar essas pessoas, eu fiz um tutorialzinho aqui para a gente fazer um caliper, né? Não é o ideal, mas vai resolver para vocês ajudar para tirar essas medidas, né? Então como é que eu vou proceder com esse arquivo? Que também está embaixo aí, está embaixo para download. Eu vou, no caso que eu já adiantei, eu peguei ele, colei ele numa tampa de caixa de sapato e recortei. Tá vendo? Simples, recortei ele e tem a marcação dos buraquinhos tudo direitinho. O que eu fiz? Eu furei de acordo com o buraco, passei um araminho mesmo, normal, tá vendo? Que esse arame nosso de fazer o esqueleto, e passei para ele não ficar abrindo um clips de papel comum, tá vendo? Pregando ele. Então, hoje eu vou usar esse caliper que tá aí embaixo pra gente fazer o download, pra gente fazer. Então vamos lá pro de minhoca. Como que é a forma certa de você fazer o de minhoca? Primeiro, você olha a figura, você vai ter uma... Olha, eu vou deixar ela aqui na frente pra mim dar uma olhada nela. Né? O ideal é estar fixando ela em algum lugar. E a gente vai colocar massa. Não preocupa com a anatomia. Só mais ou menos no olho mesmo. Vai colocando massa mais ou menos no olho. Massa no olho. Não precisa preocupar não, gente, que muita gente conversou comigo quanto a tá adiantando o vídeo. Eu vou fazer aqui em tempo real. Não vou fazer timelapse, não vou fazer nada. Vai ser tempo real mesmo, tá? Então pra vocês verem como é que é o processo mesmo em tempo real. Ó, colocando massa, normal, tá vendo? E vai colocando massa. Vamos colocando massa. Sem preocupar com forma mesmo, só o volume. Agora nós estamos olhando ali, agora é até um exercício pra gente ir fazendo de volume. A gente vai só olhar e colocar do jeito que tá ali mesmo. Não preocupa com é muito, é pouco, não. Só coloca. O esqueleto tá aqui, vamos colocando massa. Amassando ele. Sem preocupar muito com o volume, sem preocupar muito com o tamanho certo, musculatura, anatomia, só blocando. Vamos blocando. Vamos blocando. Sem preocupar com... Agora não é a hora da anatomia, não é a hora de preocupar com nada disso. Agora é a hora de colocar massa. Muita gente começa a fazer detalhe. Não, eu estou fazendo aqui, eu vou começar a detalhar, que eu não estou enxergando a peça. Não, agora é a hora de você colocar volume. Esquece isso, porque o que acontece? Se você for tentar arrumar qualquer coisa agora, mais para frente, você vai precisar desfazer o que você fez e fazer de novo. Então, o interessante não é estar montando, fazendo esse detalhamento agora. Agora não é hora de detalhamento. Blocagem é blocagem, né? Entendeu? Vai colocando massa. Você tá vendo aí, você tem que ter uma noção do seu olho e vai colocando massa. Vai colocando massa. Olhando sua referência. Esse primeiro momento é só olhando. Só olhando. E vamos colocando massa. Sem preocupar com a anatomia, né? E vai colocando.
porque é muito normal, comum, né? Cada um entender o processo direitinho e tal. Alguns cursos que eu fiz há mais tempo, tudo, né? O pessoal, tem gente que desenvolve uma forma própria, eu não acho errado, mas assim, é bom você ter a noção de como funciona a forma certa, né? Eu estou blocando, tá vendo? Não estou preocupado em fazer anatomia, só estou colocando massa e não estou preocupado agora com nada disso, né? E vamos que vamos colocando massa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode ir colocando aí embaixo, né, nos comentários, para mim poder tirar essas dúvidas, né, depois com o tempo tudo. Vamos blocando. 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 Como eu disse, a hora de preocupar com a parte de anatomia não é agora, tá, gente? Você tem que colocar mais ou menos o volume que está vendo lá. Pronto, aqui, tem que tampar toda a parte de arame. Eu deixo isso aqui atrás, que é uma forma que eu consigo que a minha peça fique em pé sem eu fixar ela, tá vendo? Lá, tal. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o que é interessante. Como eu já tampei todo o arame, gente, algumas partes que tá faltando tampar. Tampar aqui também. Tampei aqui também. Pronto. Tá bom? Isso. Coluna encaixando. Beleza. Então agora é a hora da gente começar a parte que eu falei com vocês, que é a parte das medidas. Então o que acontece? Vamos lá. Eu já fiz o esqueleto baseado nessa figura. Então você pega o seu caliper, eu estou usando de papel mesmo. Bom, pega o seu caliper e vai fazer as medidas. Por exemplo, a cintura dele, que é uma parte problemática. Marquei a cintura dele aqui, eu vou lá na minha peça. Vou lá na minha peça e olho, ó. O que está acontecendo? Olha, tá vendo? Aí, ó, ela está passando um pouco, então eu acerto o volume. Bom, vou conferir de novo aqui. Vou deixar até aqui embaixo aqui para ficar mais fácil. E opa, passou, beleza? Aqui tá dando uma agarradinha, então tá muito ainda. Vou acertar isso aqui. Aí, vamos lá pro bíceps. Tá desse tamanho. Vamos lá pro bíceps da nossa peça. Ó, a diferença do meu bíceps e do bíceps que tá lá. Então, vou colocar mais massa. De novo. Um pouquinho de massa.
O bíceps dele ainda tá curto, ó. Tô medindo, tá curto, tá? De acordo com a minha peça aqui. Medindo. Vou colocar mais. Como um bíceps está contraído, o outro está esticado, então vai dar uma diferença no volume. De cá, agora eu já acertei o volume dele, agora vamos para o segundo de cá que está meio esticado, então dá uma diferença de volume. Então o que está meio esticado aqui, ó, eu já fiz ele mais ou menos no volume certo, tá vendo? Então, agora o peitoral dele, vamos medir aqui. Medindo o peitoral dele, medindo o peitoral aqui. Pronto. O peitoral está quase certo. Então a gente já tem a cintura, tem as marcações principais, e aí você vai dar um micro acabamento na sua peça, entendendo que ele tem algumas formas. Vamos completar aqui, tá vendo? Aqui embaixo não está certinho, eu vou acertar. E a gente vai colocando as até agora, gente, vocês viram que eu não usei ferramenta nenhuma, ou seja, eu só estou usando a mão, tá? Muita gente fala, qual ferramenta que eu uso tal? Às vezes a ferramenta mais precisa é a mão. Agora vamos para a parte que eu não mexi nele ainda, né? Que vai ser a coxa. Então vamos lá medir. Ele tem uma coxinha muito fina. Aqui é mais ou menos tudo certo aqui. Aí essa parte aqui, vocês podem mais ou menos deixar ele com... Você pode usar do mesmo lado para um, do mesmo lado para outro, né? Mesmo tamanho para um, mesmo tamanho para outro. Aqui a minha coxa aqui está um pouquinho mais grossa que a de cá. Pra vocês verem aqui. Aí eu estou fazendo parte aqui que é alisando aqui com a mão. Ainda não usei ferramenta, estou usando a mão aqui ainda. Que vai alisando, bem alisando. Como eu disse, essa parte de blocagem agora é a parte da gente acertar os volumes, acertar o que a gente está achando que tá meio errado, tá meio fora. Eu já vou agora fazer mais ou menos aqui, ó. Agora eu vou usar a ferramenta, né? Tá vendo essa parte da agora dele? Eu já vou marcar ela já, para ficar entendido. Vou colocar um pouco a mais, vou marcar o peitoral dele.
Cano peitoral. Como eu disse, gente, o bom é ela tá presa, tá? Eu tô fazendo aqui para ficar mais fácil de mostrar aqui no vídeo, visualizar. Vou usar uma ferramenta de rastelo que eu tenho para começar a dar uma acertada nivelada nas partes. Vou refazer a gola aqui. Como eu falei antes, agora não é a hora de a gente estar preocupado com a parte de anatomia. Depois a gente vai acertando ela aos poucos, no segundo momento. E mais ou menos ela tem que estar nas mesmas medidas. Vamos fazer uma conferência do nosso de minhoca, na nossa referência. Aqui, ó. O pé. Opa, aqui não dá pra ver o pé. Deixa eu arredar pra cá. O pé. E o pé tá pequeno, tá vendo? Medir. Tudo medindo pra gente ter uma boa faceta aqui. O outro pé também. Só que o pé, tá vendo? Ele tá dobrado. Então a gente tem que medir daqui a aqui. Então a gente só vai colocar mais um pedaço aqui. O pé aqui ele tá dobrado, o calcanhar tá pegando aqui embaixo. Vou continuar dando acertada nos volumes. E agora vamos para o rostinho dele. O rostinho dele, ele é meio cavado. Vamos continuar medindo. Daqui aqui até na boca. Do que aqui até na boca aqui. E aqui vem bem fininho. Conferir o tamanho da boca de novo, da distância, né? Aqui, já marquei. Então vamos fazer a boca do nosso de minhoca. Vamos fazer a boca do de minhoca. Ele tem os dentinhos e a língua. Vou colocar aqui pra gente. Depois eu faço acerto direitinho, só para eu saber os volumes. Então, vem com a ferramenta. Vamos deixar ele aqui e vamos fazer a medição do olho. Do olho aqui da nossa peça. Aqui. Vamos pegar duas partes separadas. A próxima você pode colocar aqui perto para ver mais ou menos como que é. Vou ele saltado para fora. Pega uma bolinha. Pega outra bolinha. Faça a medição mais ou menos. Usando o calipto aqui. Medir. Transferir para cá. E
vou cavar como se fosse na tradicional mesmo, cavando o olho. Pra ele entrar aqui um olho. Pegar o outro lado. Vai ter a sobrancelha. Gente, isso aqui é só uma forma rápida de eu fazer. Eu posso fazer daqueles temas, colocar fazer as cobrinhas, tudo, né? Com o objetivo aqui é só dar uma blocagem. E vamos acertar aqui em cima. Ele tem um olho maior que eu vou cavar aqui. E o olho menor. Usando, respeitando minha referência. Agora eu vou arrumar a boca. Tô pondo pequenos detalhes, mas não vou ir muito não. Só tô fazendo esses detalhes para dar uma caracterizada no personagem mesmo, pra gente entender, para depois a gente começar a trabalhar detalhes, né? Como o objetivo agora é só a blocagem, eu só vou colocar os volumes. Entendeu? Colocando os volumes. Coloca o olho e acertar. O dimioxilexo do esqueleto. Vamos ver. Outra coisa também interessante é a gente tentar nesse princípio resolver com pouco. Resolver tudo. Tentar resolver as coisas com pouco, né? Então aqui tem a mão, né? Vou medir para ficar do mesmo tamanho. Vou fazer a mão. A mão dele tem 3 dedos. É uma mão um pouquinho diferente do nosso, da mão humana. Tem 4 dedos, né? A mão, o polegar mais 3. E tentar resolver com pouco, entendeu? Resolver com nessa fase, interessante é resolver com pouco. Aqui, ó. A luva dele vai pegar aqui. Eu venho com a mão. Vamos medir. Um pouquinho menor. Acertando aqui. Com um pouquinho mais de volume. E fazer a outra mão, pegando um pouquinho. Sempre tentando respeitar o máximo de volume possível, resolvendo as coisas nesse primeiro momento, que é o momento da blocagem. Eu estou
quero que vocês entendam, estou blocando, tá? Esse momento aqui estou blocando só. Não estou preocupado em fazer detalhe nem nada ainda não. Eu vou... Estou só blocando. Eu já vou resolver se eu resolvo alguma coisa aqui, já na parte de design dele, só para ver assim como vai ficar, né? Sempre pensando que isso aqui é a blocagem, não pensar. Agora você não precisa nem pensar em fazer detalhes. Agora o objetivo é só colocar massa, gente. Só colocar massa nos volumes certos, né? Vou fazer isso aqui. E a gente pensando em blocagem, em sketch, é isso aqui. Então eu já estou com falta a arminha dele, que na verdade eu só vou simplificá-la bem mesmo. Vou fazer só a parte de assim, vou ignorar muita coisa, usando caliper para medir. Vou te falar, vou ignorar muita coisa. Ela é bem grossa. Aqui, fazendo fora aqui, vocês não estão vendo. Mas ela aqui resolve, gente, tudo com pouca coisa, tá? Nesse momento é resolver com pouco. É não preocupar com mais coisa. Eu vou colocar aqui para resolver a figura e a blocagem do nosso Erdin. Tá pronto. A partir daqui a gente vai começar a trabalhar a anatomia da peça, tá vendo? Mesmo tamanho, usando as medidas. Vocês podem comparar aqui, ó, tá mesmo tamanho. Então foi tudo medido. Medi com uma peça, eu fiz uma peça de papel, interessante, eu fiz de papel para medir, e eu resolvi todos os problemas a princípio de blocagem, tá vendo? A peça tá toda blocadinha, toda feita, e a partir daqui, que eu já conferi tudo tá tudo conferido, ó, musculatura, tudo conferido. Daqui agora que eu vou começar a detalhar e fazer minha peça. Por quê? Agora que é o momento de fazer isso. Porque os volumes tá certo. Eu não vou errar massa mais. Tá joia? Então, por hoje é só. Até semana que vem. Curta o canal. Os materiais estão aí embaixo para download. Divulgue aí pra gente tá publicando mais vídeos para você. Então, tchau.